Imagine que você faça parte do time de dados de tecnologia do SBT e foi solicitado a sua ajuda para trazer alguns dados de mercado sobre esse evento. Para quem não sabe, o SBT transmitiu junto com a TNT Sport e a HBO Max um dos maiores eventos do mundo, se não o maior evento. Eu não sei como que tá a lista, qual que tá primeiro, se tá a Champions League ou se tá a NFL, mas sei que é um dos maiores eventos do mundo. E foi solicitada a sua ajuda para poder trazer os dados de mercado para poder ajudar numa possível negociação de uma nova transmissão dos próximos anos. E é isso que a gente vai fazer aqui. A maioria das pessoas que estão entrando na área de dados ou estão fazendo transição para a área de dados ficam presas a aprender uma tecnologia, uma ferramenta, mas se esquecem do fundamental, que é desenvolver o raciocínio lógico. E por isso eu estou trazendo para vocês aqui na prática como que eu traria de forma lógica, vou montar uma sequência lógica de dados que estão públicos divulgados no mercado sobre esse evento, a Champions League, para poder vocês entenderem como funciona a cabeça de uma pessoa analítica. E vocês vão entender que dados pode ser aplicado a qualquer mercado literalmente. Então aqui a gente vai ver isso na prática e eu espero que no final do vídeo você também consiga contribuir com alguma informação, alguma ideia de dados que poderiam ser agregados a essa análise e que eu não trouxe aqui. Tá bom? Então vamos lá. Eu trouxe aqui o principal ponto que a gente vai abordar, que é o problema de negócio, vamos dizer assim. É o contexto. Você trabalha no SBT e foi solicitado um levantamento das informações e o impacto da transmissão da Champions League para ajudar na negociação de futuras transmissões. Faça um levantamento dos dados divulgados no mercado sobre o evento e estruture alguns insights para ajudar nessa negociação. Adicionalmente, traga alguns números do efeito Vinícius Júnior, né? Para quem não acompanhou a Champions, eu sou super fã do Vinícius Júnior e também do Real Madrid. Foi uma grande repercussão porque era uma grande expectativa que todo mundo tem, né, sobre ele e sobre o que ele vinha sofrendo até então. Isso tivesse ganhado uma proporção maior com ele fazendo o segundo gol na Champions League, né, e trazendo o título, confirmando ali, né, o título pro Real Madrid. Então isso também de certa forma influenciou a audiência, influenciou a carreira dele e a gente vai também trazer esses dados aqui para entender se a gente pode fazer algum tipo de propaganda com ele ou com algum astro que esteja no radar também no futuro. Pensando numa nova transmissão, se dá para poder fazer alguma jogada de marketing nesse sentido. Aqui a gente está falando muito mais de uma perspectiva lógica, não uma perspectiva técnica. E aí eu vou separar para vocês aqui os principais pontos que eu pensei em trazer e as referências desses pontos também, e a gente vai elaborar aqui juntos no Excel um passo a passo desse raciocínio lógico para poder a gente conseguir responder essa pergunta de negócio. Importante falar que se você estiver trabalhando de fato numa empresa, né, como essa, você vai ter acesso às informações internas que vai facilitar muito mais o seu trabalho do que você só buscar dados externos, você fica muito mais limitado. Mas vamos lá. O primeiro tópico que eu gostaria de trazer é como a transmissão aconteceu na SBT, na TNT Sport, na HBO Max. Eu queria trazer algum tipo de comparativo entre o SBT, a TNT, a HBO Max, né? Então eu queria trazer alguma coisa nesse sentido. Acho que poderia ser de cara o nosso principal ponto ali antes da gente desdobrar os pontos. E aí eu pensei nesse tópico, eu vou passar para vocês aqui todos os tópicos e depois eu vou trazer os dados associados a cada um deles daquilo que eu trouxe de pesquisa organizada de uma forma lógica, tá? Um dos sites que eu uso para poder fazer pesquisa sobre as menções que estão sendo feitas no Google, né, é o site do próprio Google. Então, se a gente vier aqui no Google Trends, que é uma das plataformas que a gente fez, eu botei aqui TNT, SBT, HBO Max. Tinha colocado aqui Vinícius Júnior também, mas eu vou tirar o Vinícius Júnior e vou deixar só esses três. Se a gente ver, aqui é um gráfico de interesse ao longo do tempo, dos últimos 7 dias. Esse vídeo está sendo gravado no dia 4. Então, o jogo foi no sábado, né, no dia 1º. Então, aqui teve um pico enorme de buscas sobre SBT, muito mais do que o que teve aqui, por exemplo, em TNT, HBO Max. E aqui você consegue descer por região, como a diferença foi muito grande, SBT acabou dominando tudo, né? Mas dá para poder olhar uma participação aqui por região também. Os termos que estão relacionados a cada uma dessas palavras, tá? Então, a gente tem aqui SBT ao vivo, online, assistir Real Madrid e Borussia Dortmund, Casa da Champions, CNT. Aqui a gente tem muito mais termos de busca para poder assistir de fato o jogo do que alguma coisa que tenha sido feita de campanha, com exceção da TNT, que fez uma campanha Casa da Champions, né? Ele vem se posicionando dessa forma, então também seria algo que a gente poderia colocar como insight. Aqui dentro do SBT,
Futimax, são algumas pesquisas relacionadas a esse termo, então mesmo pessoas que pesquisaram SBT tiveram ali pesquisas também com esses outros termos aqui. Mesma coisa HBO Max, não mudou muita coisa, SBT Online apareceu aqui inclusive como relacionado, então tem uma relação forte desses pontos. O que eu levaria aqui de informação? Acho que o principal é o pico de pesquisa e a disparidade, né? Quando a gente tem um volume de busca muito mais alto em relação ao SBT. Eu vou vir aqui, vou botar uma captura dessas informações e vou basicamente ali mencionar essa procura maior dentro do SBT. É claro que dá para detalhar um pouco mais, por exemplo, ali na parte da região, como eu falei para vocês, né, a gente consegue detalhar um pouquinho mais, mas eu consigo ver aqui, embora, como a gente está falando aqui de você trabalhar no SBT, eu colocaria aqui que os principais termos de buscas relacionados ao SBT foram para assistir de alguma forma, tá? Assistir online. Principal termo de busca seria referente a assistir online. Tá, SBT lidera nas buscas em relação a concorrente. Depois que a gente colocar todos esses dados aqui, a gente vai colocar os dados, depois a gente vai conseguir organizar de alguma forma isso numa apresentação, usando uma ferramenta também que eu vou mostrar para vocês. Tá, eu tenho uma busca aqui e tudo mais, eu consigo ainda fazer, utilizando uma outra ferramenta que é o SimilarWeb, fazendo uma análise do acesso ao site, né, por exemplo, do SBT. Só que nesse caso aqui, como foi um evento muito recente, a gente não vai ter, porque só tem o atualizado até 2 meses atrás, né? Então, por exemplo, até o mês de abril, aqui de março para abril. A gente não vai conseguir trazer uma visão muito próxima aí, como foi essa semana ainda, a gente não vai conseguir trazer. Mas a gente poderia deixar, por exemplo, como um insight, qual é o volume de visitas que a gente tem em cada uma das plataformas. Então eu tenho aqui, por exemplo, no mês de abril, aqui é o ranking, eu tenho aqui embaixo 9,6 milhões em abril, tá? Então vou botar aqui audiência no site, no site do SBT, 9,6 milhões, TNT X milhões, que a gente vai ver, e HBO X milhões. Então vou fazer a mesma pesquisa aqui dentro do SimilarWeb, vou botar aqui, por exemplo, aqui TNT Esportes, 6,8 milhões. Então teve uma audiência aqui de 6,8 milhões em abril, tá? E a HBO Max. Óbvio que nem todo mundo está acessando aqui, de fato estava acessando jogos, né? Mas olha aqui a disparidade que a gente tem se fosse, no caso, um comparativo de streaming, porque o SBT, o site do SBT, ele não é um streaming, tá? Ele tá olhando muito mais para a questão da TV aberta. E a gente vai trazer, inclusive, quais seriam os dados da audiência da TV aberta, tá? Então, vou botar aqui 45 milhões. HBO Max tem um tráfego muito mais alto, então aqui 45 milhões em abril. Então, se for falar de online, digital, aqui eu estou considerando só o site da SBT, não estou considerando, por exemplo, o YouTube, a gente pode trazer esse dado também, mas estou trazendo aqui só o site do SBT. A gente vai olhar aqui agora para a parte da TV aberta. Eu já fiz uma pesquisa que aí eu precisava entender, o primeiro tópico é esse aqui, né, versus concorrência. O segundo tópico que eu gostaria de trazer, a TV aberta, SBT na TV aberta. Eu gostaria de trazer e entender como que funciona. Eu sei que a televisão, aí entra um pouco do conhecimento do negócio também. Eu sei que a televisão ela é considerada audiência por ponto. Então, uma determinada audiência alcançou X pontos. E a gente precisa entender o que são esses pontos. Como é que a gente consegue mensurar isso e transformar isso em pessoas, tá? E eu consegui achar esse link aqui, que falava do quanto foi a audiência, o quanto vale um ponto de audiência, tá? E aqui eu vi que em 2024, no final de 2023, tá? Um ponto de audiência equivale a 253 domicílios. Então, basicamente é essa relação. Sendo que você tem mais de uma pessoa, vamos dizer assim, dentro de uma casa. Então, isso aqui é um dado do IBGE, tá? Divulgado em 2023. Então, a gente pode considerar isso aqui como a nossa audiência, né? Visto que o streaming também vai estar associado ali para mais de uma pessoa assistindo, provavelmente. Então, eu vou botar lá os dados que a gente colocou aqui. Um ponto equivale a 253 mil de audiência. Então, vou botar aqui um ponto igual
a 253k de domicílios, né? A gente precisa entender agora quantos pontos a audiência alcançou nesse período da Champions. E aí eu fiz uma pesquisa aqui também para poder entender como que foi a audiência do SBT no horário do jogo, especificamente. E aqui, ó, final da Champions marca maior Ibope do SBT no ano. Champions League, blá, 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 tem umas sérias informações. E aqui, ó, o jogo também foi exibido na TNT Sport como partida e alcançou o pico de 14 pontos no Ibope. Então, a gente vem falando aqui que no caso de TV paga, né? Acho que também tem esse ponto, mas vamos trabalhar com esse dado, 14 pontos. Então, se a gente fala de 14 pontos, a gente está falando de 14 vezes 53 mil, né? Vou deixar aqui, ó, 14 vezes 53 mil. Vai dar um número grande aqui, vamos ver. Vou matar esse número aqui. Então foram... Deixa eu só ver se eu tá certo aqui. Opa, não. Agora sim. Foram 3,5 milhões de domicílios simultâneos. Aqui não quer dizer que isso aqui foi a audiência total, tá? Mas foi o pico que teve ali durante o horário. Então, beleza, a gente já tem mais um dado aqui. Foram 2,5 milhões de domicílios simultâneos. Aí agora a gente precisa pensar do ponto de vista, eu pensei agora também de como trazer isso de forma monetária, tá? O quanto que essa audiência ela me gera de retorno, né? Poder cobrar dos anunciantes. E aí eu pensei em colocar um tópico aqui sobre quanto o SBT recebe por propaganda. Eu fiz uma pesquisa sobre isso também e a gente tem essas seguintes informações aqui. O parceiro que vai fazer o seu produto, vai fazer a sua divulgação no horário nobre ali, o horário dos mais caros, pode variar de 300 a 700 mil para poder ficar com um anúncio de 30 segundos ali. Vou dizer que na Champions vai cobrar o valor máximo se não for um pouquinho maior. Quando você trabalha numa empresa, por exemplo, você vai ter acesso a esse tipo de informação. Mas vamos trabalhar com 700 mil. Então, a gente sabe que teve um intervalo durante o jogo, não estou falando dos patrocinadores que divulgaram, por exemplo, um QR Code, alguma coisa na tela, que eu não sei se foi o caso, mas eu vou falar aqui de 700 mil que foi cobrado por anúncio. E a gente entende que o intervalo também precisava de uma outra informação. Eu tinha isso em mente, mas eu precisava saber certinho, né? Como a gente trabalha com dados, a gente precisa confirmar. Quanto tempo tem de intervalo do primeiro tempo para o segundo tempo, que é onde a gente vai botar ali mais dinheiro no bolso se a gente trabalha com propaganda dentro do SBT. Dentro desse intervalo, eu encontrei a informação de que a gente tem 15 minutos de intervalo durante os jogos, né? Então, quando vai pro primeiro tempo, segundo tempo, a gente tem 15 minutos de intervalo. Então, se eu for pegar 15 minutos, eu tenho 60 segundos para cada minuto que eu tenho. Então, no caso, eu tenho aqui 900 segundos. E como a gente cobra por segundo, a gente vai trabalhar e vai usar essa informação. Então, dos 900 segundos, se eu for fazer somente anúncios de 30 segundos, eu vou fazer aqui 30 anúncios. Então, aqui eu tenho a minha quantidade de segundos. Aqui eu tenho quantidade de anúncios, beleza? E aqui eu vou ter o quanto que eu ganho com esses anúncios. Se eu cobro 700 por anúncio, eu faço 30, eu vou fazer aqui 21 milhões. Aqui é a receita com anúncios. Beleza, aqui a gente já tem mais uma informação relevante, tá? Eu ganhei 25 milhões com anúncios, atingi 3,5 milhões de pessoas simultâneas, a gente não tem o total, como por exemplo no YouTube, se for uma transmissão no YouTube a gente consegue mensurar isso. Dentro do SBT, para poder fazer isso de forma consecutiva, a gente não consegue, né? A gente tem um estudo ali que foi feito pelo IBGE, para aproximar. E aí a gente agora consegue ter uma grande noção do quanto que dá para ter de receita quando a gente faz uma transmissão, por exemplo, da Champions League, e pode usar esse dado aqui de domicílios simultâneos para poder vender esse anúncio e aumentar mais isso aqui. Obviamente, né, o SBT também pagou para poder transmitir. Eu não vou trazer essa informação porque essa informação não está pública, mas acho que é algo que poderia ser legal ter aqui, é quanto o SBT pagou, né, para ter o direito de transmissão. Isso não vai estar. Bom, beleza. Agora a gente já está entendendo como funciona a cabeça de um analista de dados. Eu começo a ter o problema, eu vou pensando em algumas hipóteses, vou atrás dessas informações, vou vendo aquilo que eu consigo trazer ou não, para poder conseguir colocar na mesa ali um estudo, uma apresentação e ter essa negociação. Se eu for fazer algum tipo de parceria, de marketing, utilizando tanto os clubes ou
os próprios jogadores que vão estar envolvidos com esse grande evento, tá? A gente está falando aqui da Champions League, que foi uma final, né? Uma final épica, mas vamos supor que a gente consiga trabalhar num plano de marketing e fazer algum tipo de parceria com esses clubes. A gente pode trazer alguns dados também de como que esses clubes eles se comportaram, né, durante esse evento, né? Se a gente for rodar isso aqui historicamente, vai ser muito similar. Pode mudar uma coisinha ou outra, mas a mecânica vai ser a mesma. Então, eu botaria um outro tópico aqui, que era um tipo de carta na manga, de informações que eu posso levar para essa mesa de negociação, né? Que seriam os ganhos dos clubes. Então, eu vou falar aqui dos dois clubes, do Real Madrid e do Dortmund, né? Que foi o seu adversário. Nesse caso aqui, a gente não consegue precisar exatamente quanto cada clube ganhou, mas a gente pode trazer alguns dados, por exemplo, de redes sociais, né? Eu acho que vai depender muito do tipo de parceria que você vai ter. Então, se for uma parceria para poder, por exemplo, o Real Madrid divulgar o SBT ou alguma coisa assim do tipo. E aí tem uma ferramenta que a gente usa para poder trazer o tráfego, a gente consegue ver o tráfego de qualquer rede social, que eu uso bastante também, é o Social Blade. Então, se eu vier aqui em Social Blade e pesquisar no Instagram por Real Madrid, eu consigo ver que a gente teve um crescimento aqui de número de seguidores. No dia do jogo, foi no sábado, né? De 600 mil. A média aqui era de 30 por dia, passou a ser 600, 700 e agora já começou a cair de novo aqui até o dia de hoje. Eu gravo esse vídeo até o dia 4, para 300. Então, isso aqui já é algo que eu posso levar na minha negociação também, né? Então, se eu sei que eu vou ter esse aumento de seguidores, né, por conta do campeão ter sido o Real Madrid, a chance de ter sido ele era maior, de alguma forma, eu posso levar esse dado também para fazer algum tipo de negociação ou para poder apresentar isso para os gestores se fizer sentido, tá? Não vai ter tanta relação com aquilo que a gente está propondo de impacto para o SBT especificamente, mas pensando numa parceria seria interessante. A ideia é que vocês entendam aqui mais como funciona o raciocínio lógico para você criar uma apresentação que não necessariamente vai estar só relacionado à ferramenta. Imagina que você vai receber, por exemplo, um martelo para fazer uma obra e seu objetivo é furar a parede, talvez você não faça sentido você usar o martelo. É a mesma analogia que eu estou fazendo aqui para a área de dados. Você precisa entender as ferramentas, precisa saber mexer com as ferramentas, mas você só vai saber tirar o melhor uso dela quando você conseguir ter muito bem isso aqui bem desenvolvido, né? Ter o raciocínio lógico, ter a lógica, que é a maior dificuldade das pessoas que estão fazendo transição para a área de dados. E o mesmo racional aplicado aqui para o Real Madrid, eu também vou fazer no YouTube, tá? Então eu venho aqui no Real Madrid, selecionei aqui YouTube, pesquisei Real Madrid, aqui eu tenho os dados, eu vi que aqui a partir do sábado teve um pico ali, mas não teve grandes mudanças, a não ser no número de visualizações, que cresceu bastante aqui também, que tinha 5, 2, 3 milhões, teve aqui, passou a ser 8 e 7 milhões, né, de audiência. Também é um dado interessante que a gente pode levar para lá, tá? Então aqui no YouTube, vou colocar aqui YouTube e o Instagram. Poderia fazer isso para todas as redes, tá? TikTok, se for o caso, qualquer outras redes. E agora eu vou fazer a mesma coisa pro Dortmund, tá? Pesquisei aqui no Instagram, teve um aumento aqui no dia 1º, que foi de 149 mil seguidores, depois aumentou um pouquinho, mas não tão significativamente quanto o Real Madrid. Então seria interessante fazer algo talvez mais com o Real Madrid, né? Pensando em grandeza, obviamente tem um custo maior, mas para vocês entenderem um pouco como é que funciona a cabeça na hora de você fazer uma negociação. Feito isso, para fechar, a gente precisa olhar também o efeito Vini Júnior, pensando numa parceria da empresa, né, do SBT, com o jogador, para fazer alguma publicidade, alguma coisa nesse sentido, que poderia muito bem ter sido feito um contrato, alguma coisa assim, de gravar tipo 2 tipos de anúncio, vamos dizer assim, e dependendo do resultado do jogo, ser divulgado um ou divulgado o outro. E aí o que se leva em consideração? Se tem um ganho, como teve essa Champions League, né, com o Real Madrid ganhando, com o Vinícius Júnior sendo protagonista, tem uma expectativa de crescimento muito rápido. E aí vocês vão ver o quanto que poderia ser monetizável qualquer tipo de campanha com ele nesse momento. Porque imagina que é como se fosse uma ação. Quando está em alta, ele vai cobrar mais caro para poder fazer um tipo de publicidade. Se você fecha um contrato antes, mas já prevendo o que pode acontecer caso dê algo bom e se resguardar também financeiramente disso, você consegue ter uma negociação muito mais assertiva. Então, por exemplo, o Vini Júnior ele passou a ter aqui, a partir do dia 1º/6, 160 mil seguidores, depois 190 mil seguidores a mais, né, em cima dos 46 milhões que ele já tinha, 349, e aí que foi diminuindo. Então teve um boom ali nos 4 dias seguintes,
e eventualmente pode ter outros movimentos de acordo com o que acontecer aqui para frente, mas esses foram os principais. Então vamos lá, mais uma coisa aqui que a gente vai colocar, que é o efeito Vini Júnior, né? Então vou botar aqui. Assim como foi, por exemplo, na Champions League do ano passado, que tinha o efeito Haaland, né? Sobre um grande jogador também que estava em boa fase ali, com grande expectativa. Não fez um bom jogo, mas no caso o City ali na época foi campeão e deu tudo certo. Assim como no Instagram é possível fazer, como eu falei para vocês, em outras redes sociais, no caso aqui eu vou trazer o TikTok, algo nesse sentido, e também a empresa ali, o SBT no caso, fazer algum tipo de parceria, patrocínio e surfar um pouco dessa onda. Agora tá bom, a gente entendeu como que funciona um raciocínio lógico para poder trazer essas informações e a gente não tinha nenhum direcionamento daquilo que a gente deveria trazer, mas a gente tem a nossa ideia central de facilitar negociações futuras, tanto de transmissão quanto de parceria com influenciadores, no caso ali algum jogador protagonista, alguma coisa nesse sentido. Então o que eu faria? Agora que eu peguei aqui as principais informações, bem macro, né, porque não dá para poder fazer algo muito extenso no vídeo, mas a ideia era que vocês entendessem como funciona e para fechar, para transformar isso numa apresentação de fato, a gente pode usar uma ferramenta, que é a ferramenta que eu gosto bastante, que é essa aqui, ó, Gama App. Você se cadastra gratuitamente, você ganha X créditos para poder fazer uma apresentação de graça. Esses créditos eles são renovados mensalmente, onde você utiliza inteligência artificial apenas colocando, eu vou logar aqui para vocês verem, mas apenas colocando algumas informações, conseguindo gerar uma apresentação automática do zero, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, uma apresentação para vocês entenderem rápido como é que funciona. Crie uma apresentação sobre a Champions League. Então eu coloquei aqui, por exemplo, um texto mais genérico daquilo que a gente anotou aqui no Excel, mas a gente poderia fazer algo um pouco mais elaborado, escrevendo um texto bonitinho, porque ia ser mais assertivo. Então, dentro da ferramenta da Gama.app, a gente consegue criar com uma inteligência artificial uma apresentação apenas passando um script e consumindo aqui 40 créditos, que esses créditos eles são renovados mensalmente. Então, mensalmente você tem 420 créditos, quando você gera aqui uma apresentação, vai consumir 40 e ele faz todo o trabalho para você. Então, eu vou botar aqui para gerar, vocês vão escolher um tema aqui, vou botar esse verde aqui, tá? Vou criar e a inteligência artificial vai fazer todo o trabalho para mim. Então vamos lá. Lembrando, como eu falei, o ideal é você passar um texto bem detalhado e tudo mais, e aqui ela consegue trazer, tá? Então, enquanto isso, ó, vamos lá, Champions League 2024, números. Champions League, principal competição onde está prestes a iniciar. Obviamente você vai também ter que revisar, né, esses textos. Aqui tem a questão da transmissão aberta, da audiência, estrelas e ascensão, Vini Júnior destaque, crescimento em redes sociais, projeção global, audiência, site, redes sociais, serviços de streaming, engajamento, emoção dos fãs, engajamento das redes, crescimento das marcas, impacto econômico, receita de anúncios, 21 milhões, audiência TV aberta, 3.5, engajamento das redes sociais, 700 mil novos seguidores para o Real Madrid, audiência de serviços de streaming, 45 milhões. Obviamente você vai ter que revisar o texto e fazer alguns ajustes, mas aqui fala um pouquinho disso. E aqui legal, já traz o futuro da Champions League também, né? Já te prepara para poder fazer uma apresentação e você consegue não só apresentar aqui, mas também exportar isso para um PowerPoint e fazer a edição desse conteúdo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo é bem diferente daquilo que eu já trouxe aqui no canal. Se vocês gostaram, se vocês entenderam que faz sentido gravar mais vídeos como esse, por favor, comenta aqui que eu continuo gravando e posso trazer aplicação de dados em outros mercados e fazer também do zero aqui uma linha de raciocínio para vocês irem exercitando isso e conseguir aplicar no negócio de vocês. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!